Com alegria novamente que nós nos encontramos na TV Primer, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob a delicadeza e o patrocínio de Carioca Calçados. Para nós sabemos que em cada novo dia nós somos convidados para despertar com vida e saúde, e especialmente com a boa disposição e com otimismo para enfrentar alguns os trabalhos, outros os estudos e tantos outros as lutas e os compromissos dentro do lar com os filhos e nas mais diversas ocupações, e tantos outros também em diversas atividades e trabalhos voluntários para o bem da comunidade. Aqueles que, e são muitos, os que com muita dedicação, carinho e paciência se doam e se sacrificam em favor de tantos enfermos e idosos, que nós nem sempre vemos porque estão reclusos dentro do lar. É uma missão nem sempre reconhecida, e às vezes até mesmo pelos parentes não é reconhecida essa doação, esse espírito de sacrifício destas pessoas. Somente as pessoas que acompanharam durante um dia ou uma semana a dedicação constante e perseverante em favor dos que sofrem, por exemplo, de Alzheimer, de mal de Parkinson ou de AVC, que o povo chama de derrame, ou que acompanham um filho ou uma filha que sofre de autismo, ou também que se doam em favor de uma pessoa idosa, ou de pessoas especiais. Somente quem acompanha um dia, uma semana, e vendo a doação destas pessoas, começam a valorizar muito mais a dedicação destas pessoas. Sejam os pais, por exemplo, sejam cuidadoras ou cuidadores, ou alguém familiar. Estas pessoas vão se santificando nesta missão, neste trabalho, nesta maravilhosa doação. E Deus, que reconhece, que vê esta doação, sem dúvida nenhuma, compensa e recompensa, já com vida e com saúde a estas pessoas, sem dúvida nenhuma, já nesta vida. E muitas vezes não são reconhecidas, mas Deus, que vê o oculto e o desconhecido, e também vê todo o trabalho destas pessoas. E é Jesus mesmo que disse e continua dizendo, lemos em Mateus, capítulo 25, versículo 40, tudo que nós fizermos em favor do menor ou dos menores, diz Jesus, é como se eu tivesse feito para mim. Quem é que são esses menores?
Assim como a criança pequena depende em tudo da mãe ou do pai ou da pessoa responsável, também estas pessoas, por exemplo, também dependem tudo, sem dúvida nenhuma, dessas pessoas que se doam, que se sacrificam em favor destas pessoas. E com o Salmo 33, nós desejamos que o Senhor Deus liberte os justos, os bons, de todas as situações difíceis, de todas as angústias. Então, acompanhemos: o Senhor liberta os justos de todas as suas angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o nome de Deus. Todas as vezes que busquei a Deus, Ele me ouviu. E de todos os temores, Deus me livrou. Esteve ao meu lado, me impulsionando, me animando na minha vida. E assim aconteceu com quantas pessoas que realmente confiaram em Deus. O Senhor Deus pousa os seus olhos sobre os justos, sobre os bons, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas Deus volta a sua face contra os maus, contra os ímpios, contra os pérfidos, para da terra apagar a sua lembrança. Procuremos nós sempre sermos justos, sempre tendo um coração bom, e sem dúvida nenhuma, Deus olhará em favor de todos e cada um de nós, com a sua benevolência, com o seu carinho, com a sua bênção, com a sua proteção, prolongando a nossa vida e dando sempre mais energia necessária para nós podermos nos doar em favor de nossos semelhantes. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. E os santos de hoje? Os santos foram todos aqueles santos e santas que passaram por esta vida à semelhança de Cristo Jesus, realizando bem, ou seja, amando a Deus acima de tudo, mas também amando os seus semelhantes. Porque está muito claro, já falei aqui, mas é bom repetir um pouco. Na primeira carta de São João, o que é que nós encontramos lá? É claramente a palavra, por meio de inspirada por Deus, na primeira de São João, lemos: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu semelhante, que vê, é um mentiroso. E ninguém de nós quer passar por ser mentiroso. Então procuremos amar a Deus, mas também sempre amar os nossos semelhantes. E como eu falei antes, essas pessoas todas que se doam em favor da pessoa idosa, em favor de uma pessoa que sofre de autismo, em favor da pessoa que sofre de Alzheimer, de mal de Parkinson, ou de AVC, ou de qualquer outra enfermidade. Agora, por exemplo, essa questão toda desse vírus terribilíssimo. E, aliás, devemos procurar cuidando, porque esta segunda leva deste vírus, com essa diferença, está vindo mais terrivelmente. E eu sei, porque também um sobrinho meu foi atingido
com essa enfermidade, e quando me consta, ontem ele saiu de uma situação bem grave num dos hospitais de Blumenau, mas chegou a desmaiar e tal, e foi para casa, mas está sob cuidado bastante sério. E um primo meu, lá no sul do estado, que, apesar de toda a doação dos médicos, durante 2 meses e meio, mais ou menos, e não conseguiu sobreviver. Partiu para a eternidade. Então, eu sinto também, na vida de parentes meus, diversos sobrinhos e sobrinhos netos e bisnetos foram atingidos, ainda bem que nesta situação de uma enfermidade mais leve, mas já assusta as pessoas. E quantas pessoas, especialmente enfermeiras, médicos e médicas, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, doadoras e doadores, curadores e curadores, quantos motoristas de ambulância, quanta doação, aliás, e também se colocando até oferecendo, por assim dizer, a própria vida, padres capelães. Eu sei porque eu estive durante 19 anos nos hospitais, diversos hospitais, e especialmente atendendo todos os tipos de enfermidades nas UTIs. Ontem ainda alguém me perguntava, o tio nunca foi atingido por uma doença mais grave nestas situações? Olha, eu respondi, rezei muito, mas mais de uma vez pedi com muita fé a Cristo Jesus que eu gostaria de viver ainda por muitos anos, porque houve uma ocasião que eu me lembro que 3 médicos me disseram e me revestiram de tal modo para me preservar da enfermidade daquela pessoa que estava ali reservadíssima no ambiente onde os médicos disseram, Padre Pedro, olha, você vai agora dar a bênção da saúde, como parentes estão pedindo, muito bem, e peça a Cristo Jesus, porque quanto se sabe, esta pessoa enferma tem um coração muito bom, se doou muito, se sacrificou muito, está se sacrificando em favor da comunidade, especialmente sempre foi uma pessoa de bom coração. E naquele momento, a pessoa, um parente bem próximo desta pessoa enferma, que ia também, estava sendo revestido para entrar comigo, para ver a situação do parente, ela chegou à conclusão, não, nesta situação em que os médicos estão dizendo, eu não vou acompanhar o Padre Pedro. E não foi. O que é que aconteceu? Com receio. Eu rezei com muita fé, e olha Jesus, eu sou um padre já de idade, sim, mas se for da tua vontade, claro, eu estarei pronto para dar a vida e partir para a eternidade, diante desta enfermidade. Isso já faz uns 6 ou 7 anos atrás. Mas eu ainda gostaria de viver ainda por bom tempo, mas eu me coloco nas tuas mãos. Aliás, eu sempre na minha vida já passei por muitas situações difíceis, seja por afogamento, seja por desastre de avião,
seja em situações de quedas de árvores, seja no mar, seja no rio, afogamento com situações graves, tempestades terríveis, enfim, desastre de automóvel, por exemplo, partindo da barra da direção. Me lembro quando ainda estudante, eu ia de São Joaquim para Lages. E aí então a esposa de um governador, e o governador lá também estava, na terceira festa da maçã, essa esposa do governador, conhecida, bastante minha, ela disse: Padre Pedro, em vez de o senhor pegar o ônibus, o senhor agora vai a Porto Alegre, então o senhor vai a Lages, por exemplo, em vez de ir de ônibus, vem comigo, porque o meu esposo, o governador, vai com outro automóvel, com os políticos em outra direção, e eu tenho que ir a Lages. Vem comigo, para eu não ir sozinha com o motorista. E o que é que aconteceu? Uma estrada péssima, muito pedregulho, isto há 60, eu era estudante há 67 anos atrás. E o que é que aconteceu? Ainda bem que o motorista não tinha condição de andar mais rapidamente, ia 30, o máximo 40 por hora. Tanto é que a esposa do governador disse para o motorista a certa altura: você está indo somente em 30 e você está doente, coloca ao menos 40 no automóvel, para chegar quanto antes em Lages, no hospital, para você se medicar na sua terrível dor de cabeça e tal. Mas naquela hora, enquanto arrebentou a barra de direção, de um lado um precipício terribilíssimo, do outro lado uma pedreira enorme, e o carro ia se despencar para o precipício, e a mão de Deus, de Nossa Senhora da Boa Viagem, de São Cristóvão, patrono dos motoristas, do Bom Anjo da Guarda, nós gritamos pedindo a proteção, e eis que o carro, em vez de descer para o precipício, foi tomando a direção pela estrada fora até parar. E todos que são motoristas sabem muito bem que quando o carro arrebenta a barra da direção, ele fica sem destino. E se nós tivéssemos descido naquele precipício, eu, sem dúvida nenhuma, eu teria partido com as demais duas pessoas para a eternidade. Então eu passei por diversas situações, sem dúvida nenhuma, mas sempre a presença de Deus. E eu sempre tive muita devoção a Cristo Jesus e a Deus, meu Pai, e me criou, aquele que me conserva na minha vida. E se eu estou vivendo hoje, com a idade de 86 anos, eu devo tudo isso à graça de Deus. E com a saúde também que eu tenho. Mas também não me glorio. Eu me coloco nas mãos de Deus e digo mais: posso morrer de uma hora para outra, como todos nós. Quantas pessoas que eu já presenciei, que eu já atendi, que uma vez uma pessoa que saiu do consultório médico de um cardiologista, onde o cardiologista fez todos os exames maravilhosamente bem, e o cardiologista disse para esse seu cliente: você vai viver muitos e muitos anos. E o que aconteceu? Pois ele saiu, esse paciente saiu do cardiologista, e quando chega
ali saiu do consultório, quando chegou ali na rua, na calçada, um infarto fulminante. E chamaram o cardiologista, o médico, mas que surpresa! Eu nunca vi uma coisa dessa, diz o médico, segundo eu soube. Nós seres humanos somos muito frágeis. O nosso coração é um só. A nossa vida é uma só. E quanta gente, às vezes, muito orgulhosa, pensa que são os tais, só por ter muito dinheiro, só por ter uma posição grandiosa na sociedade, só por ter uma posição social elevada, só por ter muito dinheiro. Aliás, faz uns 4, 5 dias que eu recebi a notícia, já rezei na missa por ele, conhecido meu, o grande Júlio, primeiro nome dele, Júlio Tedesco, um homem maravilhoso, de coração aberto para todas as pessoas, uma pessoa de um capital enorme, mas no tratamento pelo qual ele passou em Porto Alegre, com todo o recurso econômico, não conseguiu superar o Covid-19. E assim eu conheci a esposa de um ex-senador, assim eu conheci a esposa, podia citar o nome aqui, não vou citar, de um grande empresário com um resort. Eu poderia ir citando muitas pessoas, desde pessoas simples, desde maravilhosos médicos, desde médicos jovens ou médicos de mais idade, desde enfermeiras, enfim, quantos e quantas pessoas. Então, a nossa vida devemos sempre procurar, com muita simplicidade e humildade, colocar nas mãos de Deus, assim como os santos fizeram. E os santos que nós celebramos hoje, São Policarpo, São Sereno, Santa Romana, Santo Aristeu, Santo Atanásio da Nicomédia, Santa Marta, São Marildo, São Sabino, Santa Margarida de Cortona e ainda São Florencio. Então, são diversos os médicos, aliás, e também médicos santos, quantos? Enfermeiras, quantos santas enfermeiras? Em cada classe nós temos santos e santas. Hoje, nós também celebramos o Dia Nacional do Rotary Club. É uma instituição, é um movimento que colabora muito dentro da sociedade em favor de tantas necessidades. E também eu cumprimento o meu mano, que ontem completou mais um ano de vida, Dr. Jair Volney, de Rio do Sul, que é um grande cirurgião, completou 67 anos. Então, a vida dele foi uma doação constante, continua ainda nas cirurgias. E nesse momento, façamos a oração dos amigos, uma oração muito bonita. A palavra de Deus nos diz: feliz daquela pessoa que encontrou um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga. Nós rezamos então esta oração. Senhor, faça que eu partilhe a vida com os meus
amigos, que eu lhes dê o que tenho de melhor em minha vida, que os aceite e os ame como eles são, com riquezas, com limitações que eles possuem, que eu cresça, que eu me desenvolva com eles, com o que eles têm de bom, e com eles carregue o fardo das minhas limitações, encorajando-os a melhorar com a minha fraternidade. Senhor, que eu seja tudo para cada um dos meus amigos, que a todos dê minha simpatia, minha solidariedade, meu tempo, minhas atenções, que eles sempre encontrem em mim um verdadeiro amigo, pois não lhes quero dar outra coisa a não ser um verdadeiro amigo. Senhor Jesus, esteja você entre nós e nós seremos para sempre verdadeiros amigos. Nós sabemos quanto é importante ter uma amizade sincera com alguém, quando a gente pode, então, confiar em alguém, nas horas de dor, de sofrimento, de problemas, pedir a ajuda deste amigo, e ele estará ali ao nosso lado para colaborar conosco, para sentir as alegrias conosco, mas também para sentir os sofrimentos conosco. Então, que as graças de Cristo Jesus continue sempre presente na nossa vida, lembrando-nos que assim como Jesus passou por problemas, por dificuldades, por tentações, por mais diversas circunstâncias, inclusive a própria morte, também nós somos convidados a passar por alegrias, por esperanças, mas também por enfermidades que podem aparecer, por situações difíceis, por desemprego e, enfim, para algumas surpresas em nossa vida. E que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar. E felizes somos nós quando podemos estar sempre tendo Cristo Jesus ao nosso lado, como os dois jovens de Emaús, a alegria deles quando descobriram que eles estavam caminhando com o Filho de Deus, Cristo Jesus, no dia da ressurreição. Que o Senhor Jesus esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis, e agora também com a bênção da Trindade Santa de Nossa Senhora, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé esta água e você obterá um grande resultado bebendo esta água na sua vida.